Um, dois, três, quatro, cinco. Olá, amigos internautas que costumam acompanhar as informações transmitidas pela Federação Espírita do Ceará. Nas sextas-feiras, costumamos realizar na Federação uma reunião doutrinária, onde uma palestra acerca de vários temas ligados à doutrina espírita é evidenciada no sentido de informar e interagir também com o público presente. Como estamos em época de pandemia e tudo hoje se faz via virtual, nós estamos nessa sexta-feira, 19 de junho, iniciando ao vivo hoje, com o presidente da Federação, Luciano Clem Filho, e com a participação do Jorge Fonteles e da Simone Ivo, a quem agradecemos a presença, vão interagir também conosco neste encontro. Eu, Nonato Albuquerque, vou ficar aqui de moderador, mas dando oportunidade a que cada um de vocês também possam estar agindo com o Luciano. Nós agradecemos desde já a todos que estão chegando a essa live. O tema principal é 120 anos de desencarne de Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, o médico dos pobres, como ficou alcunhado por todo o movimento espírita, que é uma figura exponencial da história da doutrina consoladora no Brasil e que atualmente exerce uma atividade na dimensão do espírito também em favor da nossa pátria. Em abril passado, portanto, foram completados os 120 anos de Adolfo Bezerra de Menezes, e nada melhor do que um historiador e espírita, presidente da Federação, e que tem se debruçado muito sobre a figura do expoente da doutrina espírita, para informar aos que professam a doutrina, não só a eles, não só a nós, mas a todos os participantes, sobre essa figura que foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e um expoente da doutrina, o médico dos pobres. Luciano, muito boa noite. Antes de mais nada, parabenizar pelo seu trabalho como historiador e pesquisador espírita em torno da figura de Bezerra de Menezes. Eu já perguntaria logo de saída, por que pesquisar a vida de Bezerra de Menezes? A gente sabe da importância, mas muita gente, até mesmo no Ceará, desconhece um pouco a figura desse espírito. Boa noite, Nonato, Simone e Jorge, e aos amigos que nos acompanham nesta live. Paz e bem. A razão da pesquisa, pelo fato de nós termos nos debruçado na vida do Dr. Bezerra de Menezes, tem a ver com os primórdios da nossa iniciação no Espiritismo, na década de 1980, quando integrávamos a Mocidade Nonato, aliás, da qual você também fez parte, alguns anos antes, na década de 1970, a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, da antiga Comunhão Espírita Cearense. E desde então nós começamos, por sugestão dos companheiros da MEJA, como era conhecida a nossa mocidade, que funcionava no mesmo espaço físico onde hoje se encontra a Federação Espírita do Estado do Ceará, nós começamos, por solicitação dos companheiros da MEJA, a nos prepararmos para apresentarmos, através de uma palestra, um pouco da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Então foi quando nós travamos contato por primeira vez com as biografias existentes até então, e naquele mesmo ano de 1987, no mês de agosto, nós tivemos o ensejo de ouvir por primeira vez uma conferência do Divaldo Pereira Franco, no espaço físico do atual Colégio Militar de Fortaleza, no auditório Malé, que ainda hoje existe, no qual ele entreteve o público fazendo algumas considerações que até então desconhecíamos e que nos impactou positivamente sobremaneira acerca da vida do grande apóstolo da unificação. Foi quando nós nos interessamos e na década seguinte, 10 anos após esse episódio, curiosamente, o saudoso confrade, amigo, um dos grandes pesquisadores da história do espiritismo no Brasil, hoje já residente no mundo espiritual, aliás, há 20 anos, Lamartine Palhano Júnior, por ocasião de sua visita à Fortaleza, participando de um dos nossos congressos espíritas, quando veio lançar o resultado de uma busca, de uma pesquisa apurada que ele fizera e que tínhamos colaborado um pouco através de entrevistas sobre a vida do grande médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho,
o médium das materializações luminosas. O livro veio a lume naquele ano pela editora La Chatre, sob o título Dossiê Peixotinho. Então ele veio lançar esse livro, e de público, durante a preleção que ele fazia no Congresso, ele fez a sugestão para que nós, como historiador e cearense, pudéssemos fazer um trabalho mais como historiador mesmo acerca da vida do Dr. Bezerra de Menezes, para que nós pudéssemos entendê-lo como um homem de seu tempo. Realmente tem sido a figura exponencial da doutrina espírita. Deixa eu fazer uma indagação. Nessa pesquisa, você deve ter buscado também descendentes. Bezerra ainda tem descendentes por aqui pelo Ceará. Um deles que eu me recorde foi coordenador da Cruz Vermelha cearense durante muito tempo. Você manteve contato com ele, com outros também? Sim, sim. Nessas nossas pelejas, nessas nossas garimpagens, nessas nossas pesquisas, foi uma das grandes alegrias que tivemos, foi de manter contato com descendentes diretos e indiretos do Dr. Bezerra de Menezes. Aliás, aqui em Fortaleza, passamos a conhecer e nos tornamos amigos de dois sobrinhos trinetos do Dr. Bezerra de Menezes, o Eduardo de Castro Bezerra, que é meu consórcio no Instituto do Ceará, histórico, geográfico e antropológico, como também uma queridíssima amiga, Lúcia Bezerra, que também é sobrinha trineta de Bezerra de Menezes. E foram esses dois, inclusive o Eduardo fez o prefácio do nosso primeiro livro sobre o Dr. Bezerra de Menezes, lançado no ano 2000, em face da celebração naquele ano, do primeiro centenário de desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, então nós fizemos uma homenagem em 11 de abril do ano 2000, o Brasil Espírita como um todo, e nós lançamos um livro pela editora La Chatre, do Rio de Janeiro, sob o título Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, e o Eduardo, sobrinho trineto do Dr. Bezerra de Menezes, fez o prefácio. A Lúcia Bezerra disponibilizou para nós uma gama considerável de fotografias da família, que vão ilustrar o próximo trabalho que nós estamos organizando, e também tivemos a oportunidade de, no Rio de Janeiro, e que foi mais emocionante para nós, mantemos contato com duas bisnetas, portanto, descendentes diretas do Dr. Bezerra de Menezes. A dona Ieda Cardoso e a dona Mariusca, que era neta de Adolfo, filha de Adolfo Justo Bezerra de Menezes, neto do Dr. Bezerra de Menezes. Também nós conseguimos um bom material na entrevista que realizamos com essas duas descendentes diretas dele. Aqui de agradecimento a todos aqueles seguidores que nesse momento estão fazendo citações, manifestando, se agregando a essa nossa conversa aqui. Nós estamos falando sobre os 120 anos de desencarnação de Bezerra de Menezes, o Espiritismo em Pauta, e o Luciano Klein, para vocês que são de fora, tem gente da Paraíba que eu já vi aqui, presidente da Federação Espírita. Muito obrigado a todos que estão também. Vou deixar com as próximas perguntas e intervenções com a nossa Simone Ivo e com o Jorge Fonteles. Pois não, Simone? Boa noite. Olá, boa noite. É uma grande alegria estar aqui fazendo essa nova atividade agora de forma virtual, né? O Jorge para dar uma boa noite a quem está nos assistindo agora. Seu boa noite, Jorge. Boa noite, dona Simone. Prazer em estarmos juntos, apesar dessa distância física. É isso aí, você pode fazer sua pergunta ao nosso convidado de hoje. Posso? Seu Luciano, o senhor me permite uma observação? Nós temos acompanhado o seu trabalho, que muito agradecemos, porque entendemos que o resgate do pretérito é uma forma de dignificarmos o presente. Conhecemos Adolfo Bezerra de Menezes através do trabalho único do nosso estimado Divaldo Pereira Franco, onde o mesmo dita de maneira muito contundente a peregrinação desse médico dos pobres em socorro ao trabalho de desobsessão. Também temos conhecimento através da dona Ivone do Amaral Pereira, mas o senhor se destacou por um aspecto biográfico que muito nos sensibiliza.
Mas me permita uma observação. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, hoje no mundo espiritual, qual a atuação, o trabalho do mesmo? Como ele atua no Brasil, no mundo? Quem é o papel? Essas nossas dúvidas, às vezes inquietantes? Pois não, Jorge. Prazer sempre falar com você, meu irmão querido e amado. Logo que retornou ao mundo espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes passou a trazer inúmeras mensagens através de vários médiums, já no primeiro decênio do século passado. E pelo que nós constatamos através dessas mensagens, elas sempre propunham uma reflexão mais detida por parte de nós espíritas em relação à necessidade premente, urgente, de nós sermos mais fraternos, mais solidários, mais companheiros uns dos outros. De certa forma, ele mantém a coerência do seu pensamento quando encarnado, nas suas pelejas constantes como presidente da Federação Espírita Brasileira em 2 gestões, em 1889, e a derradeira durante um lustro, durante 5 anos, de 1895 até o seu regresso triunfal ao mundo espiritual, no dia 11 de abril de 1900, que era a sua luta em prol da unificação do movimento espírita brasileiro. Sempre foi esse o seu fito, o seu escopo, o seu objetivo. E o teor, essa proposta, a essência das suas mensagens são sempre nessa pauta. Desde aquela época até hoje, quando ele ainda continua se manifestando, sempre trazendo anualmente, através da mediunidade limpa e clara do nosso Divaldo Pereira Franco, nas reuniões do Conselho Federativo Nacional, que ocorrem anualmente em Brasília, na sede da Federação Espírita Brasileira, sempre no mês de novembro, ele traz uma mensagem voltada a essa necessidade de nós espíritas estarmos mais cientes da necessidade, como dissemos, urgente, de sermos verdadeiramente mais solidários, estarmos mais unidos a fim de que possamos fazer o nosso movimento se expandir cada vez mais de maneira consistente. Em relação ao Ceará, quando você nos pergunta, aí nós evocamos a lembrança de Divaldo Pereira Franco, mencionado por você. Na condição, inclusive, de biógrafo do Divaldo, por quem eu tenho um carinho, uma admiração profunda, e digo mais, pela primeira vez de público, eu faço essa afirmativa, em 35 anos de espiritismo, se eu tivesse alguma dúvida em relação à questão da transcendência do ser e da imortalidade da alma, essas dúvidas teriam sido irrefragavelmente dirimidas através de um estudo que nós fizemos em torno da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, particularmente no tocante às mensagens por ele recebidas desde a década de 1950, da autoria de Manuel Viana de Carvalho, que era cearense de Icó, nascido no dia 10 de dezembro de 1874 e desencarnado no dia 13 de outubro de 1926, aos 51 anos. Para quem não sabe, Viana de Carvalho, o tribuno de Icó, como nós costumamos chamá-lo, foi a glória da oratória espírita no Brasil até a primeira metade do século passado, quando aí sim desponta Divaldo Pereira Franco. E quem conhece a vida do Divaldo, o próprio filme ilustra um pouco isso, sabe que desde 1947, Viana de Carvalho tem sido um dos espíritos mais presentes, inspirando o médium maiano nas suas preleções fenomênicas. E como nós conhecemos a fundo a vida de Viana de Carvalho, de quem também tivemos a honra de ser biógrafo, num trabalho de pesquisa que realizamos sobre esse ilustre conterrâneo de Icó, desde os anos 1990, nós nos familiarizamos com o estilo, com a escrita de Viana de Carvalho, a ponto de, fazendo uma análise comparativa entre os textos mediúnicos da lavra de Divaldo Franco, nós não temos a menor dúvida, pelos cacuetes de linguagem, pelo estilo, pelo texto de Viana de Carvalho, até algumas palavras que eram habitualmente utilizadas por eles quando encarnado, nós constatamos isso, sequência de nomes, de determinadas abordagens, de textos que nós descobrimos em jornais, inclusive aqui do Ceará, como o Jornal Unitário, o Jornal A República, de 1910, 1911, e que ficamos muitas vezes estupefactos, perplexos, quando víamos o Divaldo com a sua psicografia, com as suas mensagens mediúnicas, trazer esse mesmo estilo do Viana de Carvalho quando encarnado.
às vezes, como dissendo, com as mesmas sequências de palavras. E o interessante é que, vamos nos alongar um pouquinho nessa resposta, porque tem a ver com o nosso movimento espírita cearense, Jorge, já que você nos instigou. Pela primeira vez também nós fazemos essa revelação em fevereiro de 2017, portanto, há 3 anos, quando o Divaldo veio a Fortaleza fazer uma preleção e, em seguida, um seminário, como sempre faz anualmente, eu, a nossa querida irmã e amiga Olga Freire, que foi presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, e mais alguns companheiros, nos deslocamos até o hotel onde ele estava hospedado, a fim de fazermos uma entrevista com o Divaldo, para um trabalho que pretendemos publicar. Essa entrevista foi filmada, portanto, foi devidamente documentada. E, na ocasião, quando entrevistamos o Divaldo, tivemos a curiosidade que, acredito, poucos espíritas cearenses tiveram, porque nós temos muitas notícias a respeito do que acontece em relação à ação da espiritualidade em alguns estados do Brasil, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Salvador. Nós sabemos dos espíritos que atuam sempre tentando pelejar para a união do movimento espírita da outra dimensão e, ao mesmo tempo, trabalhar em seus respectivos estados. E do Ceará nós até então não tínhamos nenhuma notícia. E perguntamos ao Divaldo como é que a espiritualidade agia, quem é que estava à frente do mundo espiritual, capitaneando o movimento espírita cearense. Foi quando o Divaldo, também para a perplexidade nossa, nos respondeu, repetimos, isso está documentado, está filmado, está gravado. O Divaldo disse que assim que desencarnou, no dia 11 de abril de 1900, o Dr. Bezerra de Menezes voltou a sua atenção ao seu torrão natal, terra que o viu nascer no dia 29 de agosto de 1831, na então freguesia do Riacho do Sangue, no atual espaço físico das cidades Jaguaretama e Solonópolis, em nossos dias. E o Dr. Bezerra, desde que partiu para o Rio para cursar a Faculdade de Medicina em 1851, não mais regressou fisicamente ao Ceará a partir de 1855, porque durante os seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na então Corte Imperial, no Rio de Janeiro, ele voltava para manter contato com os familiares em razão de suas férias escolares. Mas, durante os próximos anos, ele não mais voltou. Então, ele tinha uma preocupação precípua também em relação ao próprio movimento espírita, agora como espírito liberto do corpo físico, do mundo espiritual. E aí o Divaldo nos diz, aí é que entra a nossa estupefação, a nossa perplexidade, que o Dr. Bezerra de Menezes inspirou e conduziu do mundo espiritual na Terra o então jovem militar, primeiro tenente do Exército, em 1910, Manuel Viana de Carvalho, para que ele ali pudesse organizar o movimento espírita cearense. A surpresa para nós e a nossa perplexidade, que fazemos questão de enfatizar, se deve ao fato de que o Divaldo não tinha a menor condição de saber que nós iríamos fazer aquela pergunta, por melhor que seja a memória do Divaldo, ele não saberia, porque ele poderia ter chutado 1905, 1915, mas ele disse precisamente 1910. E foi exatamente em 1910, quando Viana regressa à Fortaleza, por força das suas atividades militares, ele aqui fundou o Centro Espírita Cearense no dia de hoje, coincidentemente, há 110 anos, precisamente no dia 19 de junho de 1910. Só que o Centro Espírita Cearense, o original, o primeiro a surgir naquela década, ele não surgiu para ser mais um centro espírita. A intenção de Viana de Carvalho era de organizar o movimento espírita cearense. Então, foi a primeira entidade federativa do estado do Ceará, a primeira federação espírita do nosso estado. Curiosamente, diz Divaldo, que o Dr. Bezerra continuou esse trabalho, inspirando Viana de Carvalho e outros ceareiros que também deram consecução a essa atividade pela nova entidade federativa, a primeira do Ceará, o Centro Espírita Cearense, que se filiou diretamente à Federação Espírita Brasileira em 1911. Viana de Carvalho, todavia, desencarna, como fizemos menção, no dia 13 de outubro de 1926, quando se deslocava num barco, o Vapoíris, para Salvador, a fim de continuar suas atividades militares. Ele adoece e ali ele desencarna antes de chegar a Salvador, na praia de Amaralina, sendo sepultado naquela cidade, coincidentemente, onde um ano depois Divaldo Franco viria a nascer. E o fato é que o Dr. Bezerra disse que após a desencarnação de Viana, ele, Dr. Bezerra, pelas atividades às quais ele estava sendo incumbido
pela espiritualidade maior, inclusive com ações em todo o Brasil e até já na América Latina, ele resolveu passar o bastão na condução do movimento espírita cearense para o seu pupilo, Manuel Viana de Carvalho. E o mais surpreendente também, repetimos, isso está gravado, para comprovar a nossa fala, é que o doutor Bezerra diz que o Viana de Carvalho, em 1900, o Divaldo diz, fazendo a correção, que em 1931, ele passa essa informação, o Viana de Carvalho inspira, atua do mundo espiritual, inspira um grande amigo seu encarnado, chamado Antônio José Ferreira Lima, que participava da Cruzada Espírita Pernambucana. Ele vem a Fortaleza, e aqui em Fortaleza ele refunda, ele reorganiza a Federação Espírita Cearense. Em razão dos problemas que haviam acontecido, o movimento havia se diluído, e esse companheiro, amigo de Viana de Carvalho, vem e funda em 1931 a Federação Espírita Cearense, que não é atual, mas que tem um passo importante nesse projeto de unificação do movimento espírita local. Divaldo faz menção a essa data, de 1931, portanto, ele jamais teria condições de saber, dizendo que Viana, do mundo espiritual, inspirou esse companheiro à realização dessa empreitada. Muito obrigado. Luciano, agora eu, como comunicadora, né, você falou aí dos 110 anos de movimento espírita no Ceará. Também nesse ano, nós temos aí uma outra efeméride, que são 100 anos de lançamento do livro A Loucura sob Novo Prisma, né? A gente poderia considerar esse livro dele como uma obra póstuma do Bezerra de Menezes? Sim, querida, e foi uma obra póstuma mesmo. E eu até, numa conversa que tivemos com um amigo numa live recente, na última terça-feira, fizemos uma observação dizendo que de todas as obras, de todos os projetos do Dr. Bezerra de Menezes, de todos os livros, romances, este foi o grande livro da vida dele. Eu até no capítulo que nós escrevemos para um livro que deve ser lançado no início do próximo ano, resultado de quase 2 décadas de pesquisa, intitulamos, usando uma expressão bem nossa, bem nordestina, de O Xodó de Bezerra de Menezes, porque essa era a obra da predileção dele. Uma obra, diríamos, eminentemente científica, porque o Dr. Bezerra pretendia, com essa obra, que ele começou a escrever a partir dos anos 1880, mais precisamente a partir de 1883, quando um de seus filhos foi acometido por um processo grave de obsessão. À época, ele estava se iniciando no espiritismo, ainda não tinha uma noção bem aclarada a respeito do fenômeno mediúnico, mas já fazia os seus estudos e até alguns experimentos, e como médico, inclusive um cientista de nomeada, respeitado nacionalmente, ele era membro da Academia Imperial de Medicina, hoje Academia Nacional de Medicina. Ele, lançando mão do que havia à época disponível, tentou os recursos da medicina para resolver a problemática do filho, que chegou a ser internado no Hospital Pedro II, o Hospício Pedro II, como era conhecido à época, e a Casa de Saúde do Dr. Eiras, médico que, aliás, era seu amigo, mas não logrou alcançar a saúde que ele acreditava que o jovem iria conseguir. E daí todo um trabalho junto a um grupo experimental que ele montou a partir de 1891, porque esse trabalho de pesquisa foi um trabalho continuado. Ele montou um grupo, um núcleo de estudos na sua própria residência, que à época ficava num chalé, na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27. Nós tivemos acesso a algumas das atas em que os médiuns ali presentes, amigos seus, e alguns familiares do próprio Dr. Bezerra de Menezes participavam dessas sessões, e aí ele tinha a oportunidade de, interagindo com o mundo espiritual, promover esse trabalho de libertação dessa pertinaz obsessão do filho que ele muito amava, que desencarnaria tempos depois, não em consequência disso. Mas o fato é que do Dr. Bezerra, talvez com o intuito de tributar a memória do filho, é o que nós acreditamos, ele tentou cada vez mais aprimorar essa obra. Nós tivemos acesso aos originais da mesma, ele fazia correções, letrinha fininha, inclinada, e muitos borrões, ele mudava as palavras, ele foi aumentando, diminuindo o livro, e ele foi protelando, porque ele tinha uma intenção
com esse trabalho, que, como dissemos, era um trabalho eminentemente científico. Ele pretendia, no mês de setembro de 1900, levar pessoalmente essa sua tese, porque era uma tese inovadora numa época, Simone, em que tanto a psicologia quanto a psiquiatria estavam ainda em fase de consolidação, de estruturação. Então, ele pretendia levar esse trabalho ao Congresso Espírita e Espiritualista de Paris, no qual estariam presentes, além de Leon Denis, que de certa forma era seu amigo, ele mantinha contatos epistolares frequentes com Leon Denis, o grande filósofo poeta do Espiritismo, Alexander Aksakov, Alfred Russel Wallace e Gabriel Delany. Ele pretendia levar pessoalmente o livro, como presidente da Federação Espírita Brasileira, seguramente faria em francês, porque era uma língua que ele falava fluentemente, tanto que traduziu para o português em 1892 Obras Póstumas, trabalho organizado por Limari, contendo escritos de Kardec. Ele lançou essa obra, traduzindo dos originais em francês, então era esse o seu sonho, o seu desejo. Infelizmente, como nós sabemos da sua história, ele tem, no final de 1899, um acidente vascular cerebral, que o prostra, ficou durante quase 4 meses acamado, e viria a desencarnar no dia 11 de abril de 1900. No entanto, a obra ficou engavetada, e os seus filhos encarnados em 1920, com a intenção de lhe render uma homenagem em face da celebração naquele ano dos 20 anos do regresso do pai ao mundo espiritual, resolveram, com recursos próprios, através de uma editora do Rio de Janeiro, a editora Boêmia, não foi a Federação Espírita Brasileira, a Federação só lançaria a segunda edição em 1946, a partir dessa mesma, cujos direitos autorais foram doados pelos próprios filhos, e os filhos que estavam encarnados à época, Otávio, José Rodrigues, Francisco da Cruz, e a filha Ernestina, e também um genro, cuja filha havia desencarnado, a filha Hilda, que, curiosamente, essa garota nasceu no dia 16 de agosto de 1886. Para quem se lembra da história do Dr. Bezerra, sabe que foi exatamente nesse dia que o Dr. Bezerra fez, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, onde hoje é a Avenida 13 de Maio, seu célebre discurso de adesão pública ao Espiritismo. A menina nasceu pela manhã, e à noite ele estava lá, evidentemente feliz da vida, de público, para um público de aproximadamente 2.000 pessoas, segundo os jornais registram, numa época em que não se tinha microfone para amplificar a voz. Então, imaginem, os oradores tinham que impostar bem a voz para se tornarem audíveis, e o fato é que o Dr. Bezerra, portanto, deixou essa filha, que já estava desencarnada em 1920, ela desencarnou muito jovem, mas o seu genro também assinou esse documento. Então, a obra veio a lume numa época muito oportuna, porque a partir dos anos 1920, sobretudo nos anos 1930, houve um combate sistemático por parte de alguns pseudocientistas, alguns médicos opositores do espiritismo, que costumavam dizer, aquela velha tese, já caduca e sem fundamentação, que o espiritismo era uma fábrica de loucos. E se fizer uma pesquisa, tanto naquela época quanto hoje, vamos constatar que boa parte das pessoas que sofreram esse processo de alienação mental, que a história registra, boa parte deles eram de outras religiões e não propriamente espíritas. Muito bem. Acho que ficou bem claro para todo mundo, né, a importância também dessa obra. E aí eu passo agora para o Nonato, né? Pois é, a gente está conversando com o Luciano Klein, para você que entrou agora, eu, curioso como todo jornalista, vou aproveitar essa ocasião tão natural com que ele está fazendo, inclusive, confidências inéditas, 2 que ele citou hoje aqui, do encontro com Divaldo. Eu tenho uma curiosidade, você pode respondê-la? Vamos tentar. A gente sabe que na sua vivência e convivência com Divaldo, certamente ele deve ter falado alguma vez, citado, provavelmente, sobre as encarnações anteriores de Bezerra de Menezes. Chegou-se a citar alguma delas? Você teria informações a respeito? O que eu posso confirmar, Nonato, é uma revelação que, aliás, outros companheiros também já vêm trabalhando, inclusive um amigo, Jorge Damas Martins, publicou um trabalho
há alguns anos, titulado O 13º Apóstolo, é que, primeiramente, a partir de uma revelação que foi feita por uma das mais notáveis médiums do movimento espírita brasileiro, citada pelo Jorge há pouco, a dona Ivone do Amaral Pereira, através de uma revelação do espírito Leão Tolstói, foi dito que o Dr. Bezerra de Menezes, ao tempo de Jesus, teria animado a personalidade do pequenino Zaqueu, aquele personagem da cidade de Jericó, que, com o desejo de vislumbrar Jesus passando, mesmo ao longe, ele sobe num sincômoro, uma árvore típica da região, projetando-se no galho para que pudesse ter uma ideia de quem era o mestre. E aí, a história que nós conhecemos, Jesus vai ter com ele na sua residência, e a partir de então, ele se tornaria, pelo seu gesto de renúncia, inclusive, uma das mais importantes personalidades nessa fase inicial de estruturação do movimento cristão primitivo, como era chamado o cristianismo naquela sua fase inicial de divulgação. Posteriormente, também essa revelação ela foi divulgada pelo próprio Chico Xavier. O Divaldo faz também menção disso, através de uma mensagem de Viana de Carvalho, que ele nos enviou, que o Dr. Bezerra esteve nas Galhas Lundolenses durante o segundo século da era cristã, sendo, inclusive, submetido a um holocausto, um personagem bastante conhecido, cuja saga se encontra também narrada no livro Ave Cristo, da autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, essas duas nós poderíamos colocar para você com mais segurança. Evidentemente que o Dr. Bezerra continuou a reencarnar posteriormente, mas em relação a essas revelações posteriores, eu prefiro silenciar, porque sempre sou muito cauteloso em relação a essas revelações acerca de encarnações transatas de alguns personagens da história. E a minha curiosidade não é apenas para saber o passado, mas também porque se fala tanto da grande figura, certamente que ele tem vidas anteriores que estejam ligadas diretamente ao vínculo do cristianismo. Só mais uma perguntinha aqui. Num país, a gente sabe que ele foi político, e um político realmente de grande representatividade na Câmara Federal, que era no Rio de Janeiro. Você, historiador, vai me corrigir se eu estiver errado. Num país onde a atualidade política é alvo de tanta polêmica, certamente o doutor Bezerra Espírito deve se preocupar também com a nação Brasil. Mas eu quero que você fale como é que foi a postura dele na área política daquele tempo. Um protótipo, um modelo de político a ser seguido. Primeiro que ele foi praticamente compelido a seguir a carreira política. Não era a intenção dele. Ele opta por seguir como vereador na ilustríssima Câmara Municipal da Corte, a partir de 1860, seu primeiro mandato, já com uma série de reações por sua popularidade, embora as biografias registrem que ele começa em 1860, mas ele tinha uma atração arrebatadora pela política, pela boa política, por questões, inclusive, familiares, porque já em 1856 ele se filiara lá no Rio, quando estudante de medicina, ao antigo Partido Liberal, um dos partidos do segundo reinado, eram dois, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então ele vai ter uma brilhante carreira política na vereança durante quase 20 anos, quase que ininterruptamente. E naquela época, diferentemente de hoje, Nonato, se podia exercer também, e ele assim o fez, o cargo de deputado-geral, que corresponderia hoje, por ser império à época, era deputado-geral, ao cargo de deputado federal. E ele foi em 4 legislaturas, inclusive concomitantemente, como dissemos, a Constituição permitia. Até porque também, há um detalhe a se colocar, os políticos do segundo reinado não recebiam os proventos, as quantias significativas, os benefícios que os políticos atuais recebem. Aliás, ele nunca deixou de trabalhar, como erradamente algumas biografias colocam. Enquanto ele era vereador, ele continuava clinicando. Nós temos registro do trabalho dele, nos horários específicos, em vários hospitais, casas de saúde e em consultórios particulares. Então, ele viveu dos seus próprios recursos, recebia algumas ajudas de custo. E ele continuou na política até praticamente o final da existência. Ele não abandonou, mesmo em 1886. Nós encontramos registros, documentos comprobatórios. Ele, inclusive, foi eleito deputado geral no derradeiro mandato
em 1889, mas quando veio o advento da República, por isso as biografias não registram, essa Câmara da qual ele fazia parte, já havia sido, inclusive, diplomado, foi suspensa e os anais que registram normalmente as participações dos políticos não foram impressos e, por isso, até então, nós não havíamos encontrado registro da sua atuação como deputado nessa última legislatura. Ele concorreu várias vezes também à senatoria, ao cargo de senador. Naquela época era diferente, porque o Senado era vitalício, e à medida em que os senadores, portanto, iam desencarnando, aqueles que desejassem concorrer a esse cargo o faziam e ele se apresentava normalmente numa lista tríplice. E sempre, curiosamente, era um dos mais bem votados, ficando quase sempre em primeiro lugar na lista. Mas por que ele não era eleito? Porque pela Constituição vigente, que era a Constituição Imperial, na hora da escolha isso cabia ao imperador. Para quem conhece da história sabe que o imperador Dom Pedro II, ele, à época, pela Constituição, ele, além do poder executivo, tinha também um outro poder, que eram 4 poderes, o poder moderador, que o fazia interferir nas câmaras, inclusive tinha a capacidade de dissolver, se de repente ele não concordasse com algumas ações dos políticos da época. Então, no caso, a indicação do Senado, mesmo sendo os 3 mais votados, nessa lista tríplice, era apresentada ao imperador, e pelo fato do Dr. Bezerra ser um crítico contumaz da política imperial, como liberal que era, ele lutava pela autonomia dos municípios, pela descentralização política, porque era um governo centralizado, isso tudo desagradava o imperador e sempre, portanto, por causa disso, ele foi preterido e o imperador nunca o indicou. Então, ele teve essa atuação política longeva e o atestado de idoneidade, da probidade, por isso que dissemos que ele é um político a ser imitado, é uma referência para os nossos políticos atuais. Nós podemos dizer que o atestado da sua honestidade nós constatamos quando tivemos acesso no Arquivo Nacional ao seu inventário. O Dr. Bezerra desencarnou no dia 11 de abril de 1900, numa casa alugada na rua 24 de maio, ao número 93, no Rio de Janeiro. Uma casa alugada. Ele não tinha um bem material. Embora tenha sido, no passado, um empresário próspero, mas pelo seu despojamento, pelo seu descuido em relação a essas questões de natureza material, ele ajudava, de fato, centenas de pessoas, além dos próprios familiares. Ele não teve o cuidado devido de preparar o futuro, materialmente falando, até porque não entendia a vida através dessa perspectiva. E deixou como um grande legado, e um legado imorredor, que os filhos reconheceriam mais tarde, exatamente essa riqueza que as traças não corroem, que os ladrões não roubam e que a ferrugem não consome, que são os valores imperecíveis do espírito. Jorge Fonteles. Emocionado quando eu vejo o seu Luciano falar com tanto amor da pessoa, do homem, do espírita Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Senhor Luciano, me tire uma curiosidade que pode parecer vulgar, até assim, sem sentido. A Avenida Bezerra de Menezes é uma homenagem à família? É uma homenagem ao, vamos dizer, o patrono da unificação? Pois não, seu Jorge. Respondo com alegria. Não. De certa forma, quando me perguntam, eu digo, acaba sendo. Porque hoje, em Fortaleza, no Ceará e nos outros estados da federação, da família Bezerra de Menezes, o nome mais popular, o nome mais conhecido é o nosso Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Inclusive, no colégio onde um dos meus filhos estuda, que é o Colégio Master, na Avenida Bezerra de Menezes, coincidentemente, a agência do Banco do Brasil, onde eu tenho conta, é na Avenida Bezerra de Menezes, mas no Colégio Master tem um erro lá que muitos cometem, é perfeitamente compreensível, que é colocar a avenida como sendo uma homenagem ao nosso médico dos pobres. Mas, na verdade, não. Em homenagem a ele, nós temos, sim, aqui em Fortaleza, uma rua no Carlito Pamplona, ali nas intermediações do antigo bairro da sua época, meu amigo Jorge, o bairro Floresta, ou chamado Carlito Pamplona, da época do Nonato. Sim, também. Conheço. Ali nós temos uma rua pequena, a rua Adolfo Bezerra de Menezes, em homenagem, de fato, a ele. Mas a Avenida Bezerra de Menezes é uma homenagem também justa ao irmão dele,
Teófilo Rufino Bezerra de Menezes, que era uma espécie de, aspas, de advogado dos pobres, porque também tinha a mesma postura perante a população carente de Fortaleza que o irmão tinha na corte, tinha no Rio de Janeiro. Então, Teófilo Rufino, que residiu nas intermediações, recebeu como homenagem o nome de uma das nossas principais avenidas, mas repito, que hoje, pelo fato do nosso Dr. Bezerra ser a figura mais conhecida nacionalmente, porque não há, Nonato, sinceramente eu desconheço, um estado da federação em que não haja uma escola, uma maternidade, um hospital, um logradouro, seja uma praça, seja uma rua, enfim, além de centros espíritas, que ostentem o nome de Bezerra de Menezes. Eu diria até que, ao lado do padre Cícero Romão Batista, no sul, dos nordestinos, ele, em termos de popularidade, está ali, passo a passo. Eu vou até pedir ao professor Nazareno, que é o diretor e proprietário do Master, fazer essa correção. Provavelmente ele não tenha a informação tão precisa quanto você. Aliás, você tem informações assim sobre Bezerra e sobre tantas datas que eu fico imaginando já essa dedicação, essa vocação para mergulhar na intimidade de Bezerra, é como se você estivesse vinculado também a um laço não só espiritual, mas familiar. Você já ouviu alguém falar, Divaldo falar, se tem alguma coisa? Vamos mudar de assunto. Em relação ao Nazareno, deixa a avenida do jeito que está. Né? Não deixa de ser uma homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. Aliás, só para descontrair, num programa de rádio que participamos com um grande amigo seu, certa feita, tinha um quadro, Narcélio Lima Verde, grande jornalista, grande radialista, uma figura ímpar, amigo do meu pai, e nós fizemos parte de um programa que ele nos convidou e fomos falar exatamente sobre aquele quadro. A história do Ceará passa por essa rua. Uhum. A história de Fortaleza passa por essa rua. E quando nós fomos entrevistados, e ele era exatamente a Avenida Bezerra de Menezes. Aí ele já começou na introdução falando que era do Médico dos Pobres. E, obviamente, ficaria deselegante de minha parte contrariá-lo ali e dizer que não era. Então, acabei endossando e, de certa forma, ficou. Eu não tive a coragem de fazer no ar a correção devida. Então, em relação ao doutor Bezerra de Menezes, você colocou, nós temos, sim, uma gratidão, um sentimento profundo de reconhecimento ao trabalho que ele fez, e temos sempre dito, nós temos assim, uma evidência concreta de que o doutor Bezerra interveio diretamente, isso é uma coisa que nós guardamos no coração, ao salvar a vida de um de meus filhos. Então, por isso, pela gratidão e pelo amor que temos por ele, é que nós continuamos também com afinco essas pesquisas que realizamos. Eu gostaria de que você pudesse contar sobre a pesquisa. Eu tive a oportunidade de viajar ao seu lado, ao lado do Wesley, onde você procurou o local realmente lá no antigo Riacho do Sangue, onde verdadeiramente Dr. Bezerra nasceu. Conta um pouco da experiência. Naturalmente, como historiador, na época nós quisemos conhecer em loco o Riacho do Sangue antigo. E fomos. Aliás, a primeira vez eu fui com você, Nonato. E o meu querido amigo e irmão do coração, Wesley Calderaro, uma das almas que eu mais amo. E faço questão de registrar publicamente. Como você também, para você não ficar com ciúme. E o fato é que já lá se vão 20 anos. Isso foi no ano 2000. Nós fomos até Jaguaretama, conhecer a antiga fazenda Santa Bárbara, onde se dizia que teria sido o local onde o Dr. Bezerra nasceu. Mas, posteriormente, até pela nossa intenção de realizarmos um futuro trabalho sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nós começamos a investigar, e a partir de um contato que tivemos com um irmão muito caro também ao nosso coração, que ainda hoje reside em Jaguaretama, o odontólogo e ex-político da região, Roberto Lindolfo Bezerra, que também tem Bezerra no nome, lançando mão de vários documentos, inclusive os registros de terra da região, nós chegamos à constatação de que, na verdade, no local atual, eu fico até um tanto constrangido em dizer isso, mas, na verdade, no local atual, exatamente onde se encontra o Polo Bezerra de Menezes, não foi o local onde o seu pai, o coronel Antônio Bezerra de Menezes, teve uma fazenda. Na época, nós fizemos as investigações, inclusive temos o inventário
da tia do Dr. Bezerra de Menezes, irmã do pai dele, o coronel Antônio Bezerra de Menezes, Ana Bezerra de Menezes, e ela, de fato, é que era a proprietária da fazenda Santa Bárbara, que pertenceu ao avô do Dr. Bezerra de Menezes. A fazenda do pai do Dr. Bezerra de Menezes, onde você também teve a oportunidade de comigo visitar em 2009, nós trouxemos até uns tijolos que ainda estavam lá, era a Fazenda das Pedras. Curiosamente, na época não havia sido ainda lançado pela Federação Espírita Brasileira um romance histórico, o Dr. Bezerra escreveu, quando encarnado, foi uma obra póstuma, o Reformador publicou já no início do século passado, no primeiro decênio, o Evangelho do Futuro. E ali, categoricamente, o Dr. Bezerra deixa para quem quiser ver que, na verdade, a Fazenda Santa Bárbara era do avô e a Fazenda das Pedras, ou Sítio das Pedras, como era chamado. Nós temos até algumas imagens que vamos colocar no nosso trabalho, que nos foram gentilmente cedidas pelo Roberto Lindolfo. Ele fez um trabalho magnífico usando hoje drones para fotografar a região onde, de fato, existiu a fazenda do pai do Dr. Bezerra de Menezes. Então, só essa correção. Claro que o Dr. Bezerra brincou ali na região do Polo, era a fazenda do avô, para compensar, evidentemente, porque tem sido feito um trabalho muito bonito pela KPM e pela própria federação, ao tempo da gestão do nosso saudoso e querido Bem-vindo da Costa Mello. E, posteriormente, também, um grande trabalhador do Grupo Espírita Paulo Estevam, o coronel Antônio Alfredo Monteiro, que também foi presidente da Federação Espírita do Estado de Ceará, realizou um trabalho muito belo no Polo, com a criação, inclusive, de escolas que albergaram ali várias crianças da região. Simone? Oi, eu aqui. Luciano, esse ano de 2020, embora todos os percalços que nós estejamos atravessando, é um ano de muitas efemérides, né? 110 anos de lançamento, aliás, 110 anos de movimento espírita no Ceará, esses 110 anos, 100 anos do lançamento de Loucura sob o Novo Prisma, e uma das coisas que me vem aqui à cabeça é que Bezerra de Menezes, ele foi um bandeirante da divulgação da doutrina espírita, né? Como comunicador, né? O papel que Bezerra de Menezes desempenhou na propagação, na divulgação da doutrina espírita no nosso país. Excelente pergunta, Simone. Eu diria até que, embora ele tenha sido presidente da federação em 2 gestões, conforme mencionamos, o seu trabalho permanente de tentar unir os espíritas brasileiros, o grande trabalho do Dr. Bezerra de Menezes como espírita na divulgação dos postulados do espiritismo foi indubitavelmente como comunicador. Fato que, aliás, fez com que ele recebesse com justiça outro grande título, ao lado do título de O Médico dos Pobres, que foi o título de O Kardec brasileiro. Em uma sessão solene, no dia 3 de outubro de 1895, quando era celebrado um encontro lá na Federação Espírita Brasileira, um companheiro entusiasmado o adjetivou de O Kardec brasileiro. E esse título se deveu exatamente ao fato de que, a partir de outubro de 1887, até a sua desencarnação, em 1900, foi um fato que nós descobrimos, porque até recentemente se acreditava que ele teria parado esse trabalho por volta de 1895, 1896, mas não, ele continuou esse trabalho, valendo-se de 4 jornais importantes na corte, jornais laicos, jornais leigos, jornais não espíritas, começando com o jornal O País, que era o principal jornal do Brasil à época, uma circulação extraordinária em todo o território nacional e até fora do Brasil. Quando ele, o Dr. Bezerra, integrava o Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, na sua segunda versão, a partir de 1881, ele vai ter o ensejo de escrever numa coluna hebdomadária, ou seja, semanal, nas páginas do Jornal País, depois do Jornal Gazeta de Notícias, do Jornal do Brasil, e por último, foi quando nós descobrimos esse jornal, o Jornal Gazeta da Tarde. Ele publicou quase que ininterruptamente,
semanalmente a sua coluna Estudos Filosóficos, num trabalho que, daí o título merecido, a que fizemos menção, sob certos aspectos, guardadas as devidas proporções, muito se assemelhava ao trabalho de Allan Kardec, que, incansável, sacrificou a própria saúde para divulgar a doutrina do qual era mensageiro na Terra, na sua missão extraordinária. E o fato, querida, é que nesse trabalho era interessante porque ele se valia do que tinha de mais importante em termos de mídia da época, que era a imprensa. Não havia, obviamente, televisão, não havia rádio, não havia muito menos computador, portanto, também não havia internet. Então, ele lançava a mão da imprensa. E o mais interessante é que ele tinha um cuidado com os leitores, de uma forma geral, e ele adequava o seu linguajar, escrevia com o seu próprio estilo, sempre inconfundível, mas trabalhando com uma linguagem simples para tentar alcançar as pessoas menos letradas da sociedade naquela época. Então, seus textos eram de fácil assimilação. E o mais interessante é que, para atrair a atenção do público, ele lançava mão de resultado das suas experiências particulares, no referido grupo mediúnico que ele organizou na sua residência, como também de outras reuniões que ele fazia em outros grupos dos quais ele fazia parte, para, através de registros dessas experiências, casos por ele narrado, de bilocação, casos de possessão, de subjugação, enfim, despertar a atenção do leitor para a fenomenologia mediúnica e, sobretudo, o que era mais importante, o que estava por trás dela, a indicar o caminho da necessidade da criatura se transformar para, em voltando ao mundo espiritual, voltar em uma condição melhor do que quando aqui chegou. Então, ele realmente, nesse trabalho, nesse capítulo, ele fez um trabalho que ninguém até então fez. Só posteriormente, no século seguinte, é que nós vamos ter grandes trabalhadores se destacando na área da imprensa espírita. Ele, de certo modo, ao adentrar a doutrina espírita, ele sofreu algum tipo de restrição, de preconceito? Um político famoso, um médico experiente e devotado à causa da medicina. Certamente que se ainda hoje existe algum tipo de restrição para aqueles que adentram por ignorância de alguém, ele deve ter sofrido, né? Sim, Luciano? sofreu. Inclusive, embora nós pesquisamos e não encontramos ainda nenhum documento comprobatório, mas isso é fato, a reação dos próprios familiares que ficaram no Ceará. Tanto é que há um livro conhecido, uma carta de Bezerra de Menezes, que é o resultado de um registro que ele faz ao irmão que ele muito amava, Manuel Soares da Silva Bezerra, que em Fortaleza era uma figura de nomeada, católico praticante conhecido, um homem de raras virtudes, em posições diferentes, isso é perfeitamente compreensível, a divergência que havia entre eles no tocante à questão do espiritismo, porque o doutor Bezerra se proclama, como dissemos, espírita oficialmente a partir do dia 16 de agosto de 1886, embora desde 1875 ele já estudava o espiritismo quando teve a oportunidade de receber de um colega médico, o doutor Joaquim Carlos Travasso, o primeiro a verter para o português o Livro dos Espíritos. E aí ele resolve presentear o doutor Bezerra e ele começa a fazer os seus estudos. Depois também começou a frequentar a Federação Espírita Brasileira, já em 1883, quando foi lançado o Reformador, no segundo número do Reformador, ele já publicou um artigo valendo-se do pseudônimo, melhor, da abreviatura, da sigla A.M, que era Adolfo Menezes. Então, ele realmente sofreu, tanto por parte da sociedade, por ele ser uma figura de projeção, porque ele, como presidente da Ilustríssima Câmara da Corte, à época, Nonato, ele tinha a função de administrador da Corte, do município neutro, do Rio de Janeiro. Não é como se fosse o prefeito dos nossos dias. Então, por algumas vezes, ele foi administrador. Imagine você administrar a capital do Império à época, as críticas que ele recebeu. Então, ele sofreu muito quanto a isso, inclusive com problemas que ele passou a ter na própria saúde física. E o fato é que houve também algumas chacotas, inclusive já nos anos 1880, quando ele se candidatava a alguns cargos eletivos, alguns jornais, principalmente os chargistas da época, entre eles Ângelo Agostini, um dos pais dos quadrinhos dos nossos dias, mas era muito cáustico, muito ferino nas críticas que fazia, não só ao doutor Bezerra, mas aos políticos de uma forma geral. Ele faz menção também, como outros jornais, ao fato do doutor Bezerra ser espírita, já com o intuito de, com tanta certa ironia, fazer crítica ao doutor Bezerra de Menezes pela opção que ele fizer em relação ao espiritismo. O próprio Machado de Assis,
que escrevia algumas crônicas em alguns dos principais jornais da época, também ironizava o doutor Bezerra de Menezes como os espíritas de uma forma geral. O que é compreensível pela ignorância, no sentido do desconhecimento, pela estreiteza de visão, daqueles que, por preconceito, sem conhecerem a doutrina, se precipitavam numa crítica infundada. Nós estamos já quase chegando ao final desse bom encontro, no encontro onde a gente ressalta a importância de Bezerra de Menezes, destaca a sua figura imponente na consagração da doutrina consoladora, e diante de uma figura que entende, que sabe de Bezerra provavelmente mais do que Bezerra de Menezes, o Luciano Klein. Deixo com vocês as citações e eu tenho um recadinho no final, uma mensagem de Bezerra falando sobre essa transição desse momento. Eu encerraria esse nosso encontro agradecendo demais a todos quantos estão fazendo citações e que a necessidade de ouvir Luciano falando sobre Bezerra não nos permite aqui estar detalhando cada um, mas toda sexta-feira esse encontro vai permanecer atualizando sobre a doutrina, trazendo convidados que possam nos fartar, nos deliciar com todas essas luzes que a doutrina tem e de seus grandes luminares. Nonato, aproveitando aí o gancho, né, você falando que nós vamos ter aí novos convidados, já fica desde agora o convite para todas as sextas-feiras, as pessoas já se programarem, porque nós teremos convidados não só do Ceará, mas teremos convidados de fora, de outros estados, né? Eu gostaria até de compartilhar com vocês já a imagem do próximo, né? Vou abrir aqui para poder o Luciano fazer deixa só um minutinho aqui para poder apresentar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês conseguem ver a imagem? Sim. Pronto. E ficou azul. Fala aí, Luciano, sobre esse convidado aí da próxima sexta. Isso, aproveitando esse momento histórico do movimento espírita cearense, são 110 anos do início do trabalho federativo, não poderíamos deixar passar em branco, e hoje, especialmente hoje, é o dia 19 de junho de 2020, exatamente o dia dos 110 anos, nós vamos ter uma série de companheiros de atividade, palestras, na nossa sexta super do Nonato, né, que ficou assim batizada quando nós estávamos de forma presencial na sede da Federação Espírita do Estado do Ceará. Então, nós convidamos para a próxima sexta-feira, começamos falando de Bezerra, vamos homenagear Chico Xavier, e nós trouxemos um companheiro muito caro ao nosso coração, da terra de Chico Xavier, de Minas Gerais, um médium bastante conhecido, uma figura muito amável, que é o Wagner Paixão. É a primeira vez que ele vai participar conosco e vai falar um pouco a respeito da sua convivência, inclusive, com Chico Xavier, o Arnaldo Rocha, que foi, para quem não sabe, o esposo da EIMEI, uma das entidades espirituais mais ternas que se manifestou através de Chico Xavier, dirigindo especialmente mensagens ao público infantil. Nós vamos ter depois, só adiantando rapidamente na sequência, a participação do Marcel Mariano, Frederico Menezes, já acertamos também com Severino Celestino, estamos fechando com Arthur Valadares, então a nossa federação, aproveitando esses momentos, vai ter sempre uma surpresa para quem participar dessas lives, nas nossas sextas-feiras super, na sexta-feira super do Nonato Albuquerque. Jorge Fonteles, quer acrescentar algo rápido? Nós temos Jorge, eu acho que ele caiu. Caiu? Jorge, Então, enquanto o Jorge tenta voltar aqui para as despedidas dele, eu vou ler alguns tópicos da mensagem A Transição do Planeta Terra, psicografada pelo querido Divaldo. A população terrestre alcança a passos largos o expressivo número de 7 bilhões de seres reencarnados disputando a oportunidade da evolução. Embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência na sua multiplicidade de áreas, nesses dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos, vivendo mais preocupados com as técnicas do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Por isso,
A herança que se transfere para gerações novas, que ora habitam o planeta, diz mais respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, à conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem. Mais adiante, ele diz: é compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave que aconteça no planeta esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas. Compreendendo-se a transitoriedade da experiência física, no futuro a psicosfera do planeta será muito diferente, porque as emissões do pensamento alterarão as faixas vibratórias atuais que vão contribuir para a harmonia de todos e para o aproveitamento do tempo disponível. Ele finaliza a mensagem: todos serão chamados ao sacrifício, de alguma forma, a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação e, por outro, a fidelidade que pede a confirmação, por exemplo. A mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, psicografada pelo Divaldo. Está de volta o Jorge Fontinelles, a quem a gente quer que ele faça aí a sua participação final. Senhor Luciano, o senhor, que é um homem que eu admiro pela capacidade singular de extrair da história valores que o tempo tenta esquecer, ou procurou esquecer. Bezerra foi político, foi um homem de bem, foi o médico dos pobres, Kardec brasileiro. Mas para finalizar, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, para o senhor, como historiador, como o senhor o definiria? Conforme nós podemos depreender da leitura do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra lançada no ano de 1864, que integra a codificação espírita, nós enquadramos o Dr. Bezerra de Menezes naquele item que Kardec magistralmente assinala para nós, intitulado O Homem de Bem. Ele foi um dos mais autênticos, genuínos, verdadeiros homens de bem, na verdadeira acepção da palavra. Inclusive, falamos como historiador, porque tivemos o ensejo de acompanhar a trajetória luminífera dessa alma peregrina, analisando-a no contexto do Brasil oitocentista, ou seja, do século XIX. E a constatação que nós temos quando estudamos, como historiador, a vida do Dr. Bezerra de Menezes, nosso ilustre conterrâneo, era de que foi alguém que, de fato, verdadeiramente, na prática, vivia o que pregava e pregava o que vivia. Tudo aquilo quanto as biografias registraram até hoje, às vezes até com o descuido, porque nós tendemos a mitificar determinados personagens, mas vendo o Dr. Bezerra de Menezes pelo ângulo, pela lupa do historiador, poderíamos dizer, o Bezerra histórico, como tem o Jesus histórico, mas ele é muito maior, ele é muito mais gigantesco, ele é muito mais estupendo, incrível do que o Bezerra de Menezes, que até hoje as biografias nos apresentaram. Exatamente por conta dessa sua característica, pelo fato de ter sido de bem. Muito obrigado. Muito obrigado ao Jorge, Simone, muito obrigado a você, Luciano, e obrigado a você, que se fez presente aqui nessa virtualidade onde procuramos, acima de tudo, ressaltar os valores do bem, a grande eticidade de figuras como Bezerra de Menezes, o exemplar modelo de político, médico, além de tudo, um cidadão que vivencia ainda hoje a preocupação pelo bem-estar do planeta e por cada um de nós. Um grande abraço afetuoso e até a próxima semana. Paz e bem. Paz e bem. Muito obrigado, senhores.